Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica, caros conspiradores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando sequência à nossa discussão sobre os 7 princípios herméticos enunciados no Caibalion. Esse livro é muito importante porque serve como referência para muitas pessoas quando se trata do estudo da filosofia hermética. Nós enunciamos, né, os 7 princípios herméticos que constam nessa obra tão importante, obra esta que foi publicada em 1908 pela Yogi Publication Society, sob o pseudônimo de Três Iniciados, e nós falamos disso, né, você pode visitar os vídeos anteriores, principalmente o primeiro vídeo dessa sequência, onde a gente fala um pouco da história desse livro, né, cujo possível autor, né, o possível verdadeiro autor do livro é William Walker Atkinson, o proprietário da Yogi Publication Society, que fez uma espécie de uma compilação sobre os princípios herméticos e colocou nesse livro aqui. Bom, nós mencionamos esses princípios e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, sendo que nós já falamos aqui, deixa eu abrir aqui na página, né? Nós já falamos sobre o princípio do mentalismo, temos aqui um vídeo sobre o princípio do mentalismo, sobre o princípio de correspondência, um dos mais interessantes, mais citados quando se trata do estudo do hermetismo, e hoje nós vamos falar do princípio de vibração, que vocês vão ficar surpresos em saber que, na verdade, esse não é um princípio da filosofia hermética, ele foi incluído aqui no Caibalion, mas ele não é, digamos, o princípio canônico, ele não está nos escritos antigos sobre filosofia hermética. Bom, antes de continuarmos, eu quero pedir para você já deixar o seu like da confiança. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Realidade Fantástica. E também fazer uma propaganda. Eu sou astrólogo, faço atendimentos astrológicos há muitos anos, e se você quiser fazer o seu mapa astrológico, quiser fazer sua revolução solar, quiser fazer uma sinastria, enfim, se você quer usar essa ferramenta da astrologia, entre em contato comigo, né? Meus dados estão aqui, que eu terei máximo prazer em te atender, e vamos aí usar a astrologia como essa ferramenta maravilhosa que ela é na compreensão da nossa personalidade. Bom, voltando aqui ao Caibalion. Os 7 princípios herméticos enunciados nessa obra são o princípio do mentalismo, princípio de mentalismo, como está escrito ali, princípio de mentalismo, princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Hoje vamos discutir o terceiro princípio, que é o princípio de vibração. Como enuncia esse princípio aqui no Caibalion? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse enunciado, ele é particularmente, digamos assim, popular, ele é particularmente, o apelo é muito grande, principalmente porque nós descobrimos realmente, a partir do fim do século XIX, durante o século XX, que a íntima natureza da matéria é uma natureza vibracional. Né? Se você pega um bloco de ferro, ele não está parado. As moléculas, os átomos, a nível quântico, principalmente, ali tudo vibra, tudo se move. Então, isso é uma constatação da ciência. E é uma coisa que, já em 1909, o Atkinson, né, ao colocar o Caibalion, ele colocou esse princípio da vibração, que somando com outros princípios, acabou se tornando bastante em contradiço quando se trata de explicar como as coisas funcionam, não só a nível científico, mas também a nível metafísico.
Então, é muito comum a gente escutar por aí as pessoas dizendo, não, tudo é vibração, né? A vibração desse local está elevada, a vibração está baixa. E é mais ou menos isso que, a nível, digamos assim, esotérico, as pessoas querem dizer, que existe uma escala vibracional das coisas, vibrações mais elevadas, vibrações mais baixas, e que isso, de alguma forma, interage, inclusive, com os nossos estados mentais, que é o primeiro princípio, inclusive, enunciado aqui no Caibalion, o princípio de mentalismo. Mas é interessante, e eu falei logo no início, que essa questão do princípio de vibração não é algo que a gente encontra nos escritos herméticos originais. Quando eu digo originais, são aqueles que foram traduzidos, né, que vêm do mundo bizantino, do século II, do século I, do século II, que foram pelo mundo árabe, que foram traduzidos na Idade Média, aquilo que está na Tábua de Esmeralda, em outros escritos, e cuja principal tradução hoje disponível é essa versão aqui que chama Corpus Hermético, que é publicada até hoje, que vem principalmente dos trabalhos de Marcílio Fitino, né, durante o período do Renascimento, e, 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 e que acabou, digamos assim, trazendo para o Ocidente a filosofia hermética. Mas o princípio de vibração não é encontrado aí. Muito interessante, né? A primeira vez, uma das primeiras vezes que esse princípio é enunciado aqui no Ocidente, ele vem, na verdade, através de um filósofo, de um, digamos, pioneiro no entendimento do funcionamento da psique, que é o David Hartley. Então, o David Hartley, ele, na tentativa de explicar as sensações, ele acreditava que as sensações elas eram causadas pela vibração da medula dos nervos em interação com a vibração do ambiente. Isso é uma das primeiras vezes que a gente encontra esse postulado. Isso vai avançando durante os anos até que a própria ciência, como eu disse, através do estudo da natureza da matéria, descobre que realmente existe essa vibração, que é inerente a todas as coisas. E agora eu vou falar algumas coisas aí, a gente sabe que tem muitos físicos, né, ou pessoas com boa formação científica que acompanham o nosso canal, então, por favor, se eu falar alguma besteira aqui, porque eu sou só um aficionado, né, não tenho formação na área de física, mas eu gostaria de dizer algumas coisas, né. Na questão da vibração, por exemplo, a gente sabe que vibração é energia térmica, né? Existe o calor, e não há um limite para que você vá adicionando mais calor, né? Pode atingir milhões, bilhões de graus de nível de vibração, de energia cinética da vibração das partículas. E o frio não existe, né? Na verdade, o que existe é a ausência de calor. Talvez as pessoas que moram aqui no sul do país vão discordar de mim, dizendo numa noite muito fria, dizer que o frio não existe, né? Mas, na verdade, é isso, né? O frio não existe. E se a gente pegar e pensar, pô, mas se eu for retirando calor, retirando calor, retirando calor, e vai haver uma diminuição, será que eu chego em algum ponto em que cessa esse movimento das partículas, que seria o que? O zero absoluto? Isso foi também uma abordagem que a ciência fez, né? O Lord Kelvin, ele depois, né? Existe a escala Celsius, né? Que tem como ponto zero o ponto de congelamento da água e 100 graus o ponto de ebulição da água. Obviamente, você tem temperaturas abaixo de zero e você tem as temperaturas que estão acima da ebulição da água. Lord Kelvin resolveu fazer uma escala de temperatura absoluta, onde você chegasse no suposto momento de cessação, né? E ele não reinventou, ele pegou a mesma divisão, sendo que o zero na escala Kelvin é 273 graus abaixo de zero na escala Celsius. Mas às vezes eu me perguntava lá, quando estudante, lá no ensino fundamental, nossa, mas será que a 273 graus cessa completamente a atividade vibracional das partículas? E, na verdade, não. O zero absoluto não existe. Mesmo que você atinja isso, que é muito difícil, né? O que é muito difícil você obter isso em experimentos, né? Você vai ter ainda uma vibração a nível quântico, né? Então, a mecânica quântica vai mostrar
que sempre vai haver movimento. É muito interessante, pessoal, porque esse princípio de vibração, apesar de ter sido enunciado aqui no Caibalion como um princípio metafísico, ele reflete uma percepção que nós temos do mundo físico, né, do mundo que nós descobrimos, desse universo que nós descobrimos por meio da investigação do microcosmo, por assim dizer. O que nós não podemos cair, pessoal, isso é importante quando a gente fala nisso, né, nessa questão do princípio de vibração, é em certos abusos. Hoje, por conta disso, às vezes as pessoas falam, não, mas tudo é vibração, né, tudo é energia, coisa e tal, e acabam falando isso de uma forma um tanto abusiva. Gente, embora nós que estudamos o esoterismo, que estudamos o ocultismo, nós reconheçamos e acreditamos e aceitemos que existem certas leis, certos princípios, certos fundamentos que ainda escapam à nossa percepção objetiva, é bom que a gente saiba como as coisas funcionam a nível científico, para que a gente não extrapole demais e até não acabe caindo em certos exageros, em certas mitificações, né, onde as pessoas, para achar uma explicação generalizada para tudo, acabam simplesmente dizendo, não, tudo é energia, tudo é vibração. Sim, tudo é energia, tudo é vibração, mas é muito difícil nós sabermos como efetivamente essas coisas acontecem. Porém, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista de compreensão do mundo e de contemplação da criação, eu acho um preceito maravilhoso enunciado, que mostra que não existe estagnação, né? Que o nosso universo é vibrante, é vivo, mesmo os objetos que aparentemente são inanimados. Né? Então, eu acho que a partir disso, quando você contempla qualquer objeto do mundo natural, você vê que ali existe movimento, existe interação, mesmo que a gente não esteja vendo. Isso é especialmente verdadeiro também depois que nós descobrimos as ondas de rádio, as frequências de luz não visível, que mostram que os nossos sentidos eles captam apenas uma pequena fração da realidade sensível e que a realidade como tal, enquanto coisa em si, nesta nossa condição de ser humano encarnado, ela nos escapa. Então, um princípio fantástico, né, sobre o que a gente deve refletir constantemente, do que a gente deve aprender, não só a nível metafísico, como a nível científico também, como eu falei, para que a gente possa compreender sempre mais e saber aproveitar as coisas boas, as coisas assertivas que estão nas ciências ocultas e evitar aí certos exageros, certas até invencionices e motivos. Então, muito obrigado por esse vídeo aí, hoje curtinho, mas vamos dar sequência, né, com o quarto, na próxima aula, né, não aula, né, na verdade, da próxima apresentação que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar sobre o princípio de polaridade, outro princípio bastante interessante, trazido pelo Caibalion. Eu convido você, antes de terminar esse vídeo, a você visitar a Academia Realidade Fantástica, o link está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar vários cursos interessantes, cursos de astrologia, cursos sobre Helena Blavatsky, cursos sobre esoterismo, nós temos um curso que fala sobre os Anunnaki, do ponto de vista histórico, para você saber realmente do que isso se trata. Então, muita coisa interessante. Acesse o link que está na descrição e você vai descobrir vários cursos, quem sabe um você goste e queira fazer. Então, por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo, sempre lembrando que o mistério está entre nós. Até mais.